Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, o Bondade e Misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o ministério, a nossa igreja. Eu quero continuar meditando com vocês da palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre Jesus sendo representado ou apresentado por João. É aquele que a gente falou ontem aqui. Jesus falando de Jesus que viria após ele. Eu quero vos convidar à leitura da palavra do Senhor no livro de João, capítulo 1 e o verso 29. Nos diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Vamos continuar. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Vamos continuar. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, sobre Jesus. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batizava com o Espírito Santo, o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. Bom, ontem aqui eu falei sobre o que é ser filho de Deus. Você é filho de Deus? E eu disse que na nossa concepção, todos nós somos filhos de Deus. E na verdade, quando você vai ler a palavra do Senhor, você vai perceber que o homem, ele foi feito do pó da terra, e ele foi feito semelhante a Deus, não igual a Deus, mas tem uma semelhança de Deus. E o homem foi feito do pó da terra, também a mulher também foi feita do pó, porque ela foi feita da costela do homem. Mas hoje eu quero falar sobre o João aqui que testificava, que dava testemunho do Filho, que é o próprio Jesus. O próprio João aqui, ele testemunhava da luz, que é o próprio Filho de Deus. Então vamos lá. No capítulo 1 e o verso de número 15, o João começa a dizer, João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Interessante, né? Quando João está testemunhando aqui, ele está dizendo aqui que eu venho testemunhar de Jesus. E esse é o que vem depois de mim e antes de mim,
porque foi primeiro do que eu. É o que eu estava dizendo ontem. Primeiro por quê? Porque o próprio Senhor aqui, ele já existia. Antes de qualquer coisa, antes de João o ver. Aí nos diz o verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. O que é graça? Graça, quando diz que todos nós recebemos da sua plenitude com graça, e sobre graça, é que a graça é favor imerecível. É você estar recebendo algo que você não merece. Então, é você estar recebendo a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Jesus, a graça, ele precisava vir. Porque se Jesus não tivesse vindo para ser a nossa graça, e essa graça ser graça em nós, não haveria graça. Não haveria oportunidade de salvação para ninguém. Estão entendendo? Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Por isso que o homem precisa aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma, porque Ele é a graça. E quando você recebe a graça de Deus, o favor imerecível de Deus é manifestado em nós. Então aquilo que era trevas, a graça nos proporcionou que esta luz viesse brilhar em nós, clarear a nossa alma, a nossa vida com Deus, e a graça nos fez, eu e você, ser filho de Deus. Então não era simplesmente a luz, mas a graça para nós, a graça de Deus, fez com que nós, como gentios, como pessoas que não estavam envolvidos na luz de sermos filhos de Deus, de sermos considerados filhos de Deus, mas a graça de Deus, o favor de Deus, por intermédio do Filho, por intermédio do Verbo, fez com que eu e você viesse ter o privilégio, a graça, o favor imerecível de Deus de sermos considerados por Deus, sermos feitos. Essa graça nos deu o poder, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nos diz aqui o verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então veja, olha o privilégio da graça, porque além de eu e você, da gente não ser aquele a qual a luz veio, porque a luz veio para os judeus, mas como os judeus o desprezaram a luz, nós que éramos rejeitados, que éramos trevas rejeitadas, nós, pela graça, pelo privilégio que nós tivemos pela graça de receber o Filho de Deus como luz, esta luz passou a clarear, nós recebemos o poder, a graça, o direito desta luz resplandecer também em nós, em você. Então nós percebemos que a graça de Deus nos fez receber do próprio Deus graça sobre graça.
porque fomos beneficiados pelo poder de receber a graça de Deus e a graça sobre graça, receber Jesus em nós como Salvador nosso, como luz nossa, e essa luz veio resplandecer nas trevas que éramos nós. Então essa luz, que é a graça, que é o favor de Deus, veio resplandecer em nós. Continuamos no verso 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? E confessou João, e não negou, confessou: e não sou o Cristo, porque os levitas e os sacerdotes foram mandados, os príncipes, os sacerdotes foram mandados para perguntar se João, aquele que estava testemunhando de Jesus, os príncipes, os sacerdotes veio perguntar: quem és tu? E João confessou e não negou, dizendo que ele não era o Cristo. E perguntaram-lhe então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu também: não. E disseram-lhe, pois, quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? É interessante, né? Os príncipes, os sacerdotes, enviaram os seus servos, os seus sacerdotes, porque perguntaram para João se ele era o Cristo. Ele disse: não sou o Cristo. Aí eles começaram a perguntar: se você não é o Cristo, quem és tu? E eles começaram a perguntar, os sacerdotes, os levitas: se você não é o Cristo, quem você é? Você é o profeta Elias? Porque eles conheciam quem eram os videntes da época. E João disse: também não. És tu profeta? Também não. E eles perguntaram: mas quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de você mesmo? É interessante esta pergunta, né? O que você diz de você mesmo? Se eu fosse perguntar para você esta pergunta, né, que eles perguntaram para Jesus: o que você tem a dizer de você? Quem você é? Porque essa palavra ela tem diversos significados. Quem você é? Quem que você é? Porque hoje nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, de tanta gente fazendo tantas coisas neste mundo, que você até faz esse tipo de pergunta: mas quem que é essa pessoa? Porque tanta maldade que sai de determinadas pessoas, que você é capaz de perguntar: mas quem que é esta pessoa? Porque foge até mesmo da razão. Enquanto de contrapartida tem pessoas também fazendo coisas extraordinárias, coisas boas, que também chama a nossa atenção, a ponto de nós perguntarmos: quem é esta pessoa? De onde vem esta pessoa? Quem é você?
Tanto é que os anciãos aqui, os escribas e os fariseus, os sacerdotes, os levitas, mandaram perguntar para João, porque João estava fazendo coisas boas, coisas extraordinárias, porque ele estava testemunhando de Jesus. E João disse assim: olha, eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou a voz do que está clamando no deserto. Você sabe muito bem que você tem um deserto. E existe uma voz clamando nesse deserto seu. Talvez esta voz seja uma voz de socorro, uma voz de salvação para a vossa alma, uma voz de arrependimento. Talvez seja esta voz que esteja clamando no seu deserto, uma voz de salvação. E João disse assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Aí João disse assim: olha, João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então olha que interessante. João estava aqui testemunhando porque os fariseus, os escribas, que tinham mandado pessoas perguntar para João quem ele era. E João disse que ele não era o Cristo, que ele não era o profeta. Mas os escribas e fariseus disseram assim: olha, mas se você não é o Cristo, por que você está batizando com água? Aí o João disse assim: olha, e eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz que clama no deserto.
e eu batizo com água. Mas no meio de vós há um que batizará com o Espírito Santo. E este eu não sou digno nem de desatar as correias das suas apartas. Ele é antes de mim, vem depois de mim, mas ele é antes de mim. Ele é primeiro do que eu. E esse, quando chegar, ele vai batizar não simplesmente com água, mas com o Espírito Santo. E João estava falando de Jesus aqui. João estava testemunhando. E olha o que João disse no verso 27. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, o João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele o qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. João estava testemunhando aqui do próprio Senhor Jesus. E João disse assim: eu também não conhecia este. Mas o próprio Senhor que me enviou, o próprio Deus que me enviou, disse que aquele a quem você ver o Espírito de Deus, este é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Este é o meu filho. E diz a palavra do Senhor que no dia seguinte, quando João estava batizando, quem aparece no Jordão? Jesus aparece. E João percebeu que era Jesus porque em cima da sua cabeça, João viu uma pomba. E João disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João viu o Senhor. João viu o Senhor. E este é aquele que vai batizar com o Espírito Santo. João disse: eu vim batizando com água, mas este que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. E este é aquele que eu testifiquei. Este é aquele que tira o pecado do mundo. Você sabe muito bem que, para a gente finalizar, no capítulo 1 e o verso 29, João, quando viu Jesus que vinha ter com ele, ele deu um brado dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe muito bem que o homem pode ser rico à beça. Ele pode ser inteligente. Mas Jesus precisa
tirar o pecado dele. E só a graça de Jesus, a graça sobre Jesus, que nos deu a nós o poder de sermos feitos filhos de Deus. Só a graça de Deus pode fazer com que a graça, que o poder de Deus venha tirar o pecado que há em nós. João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje vocês estão ouvindo aqui João testemunhando de Jesus. É interessante quando nós passamos a ler essa história, nós presenciamos aqui na história, Jesus falando, ou João falando de Jesus, que ele não era um profeta, que o próprio João não era o profeta, que ele não era o Senhor Jesus, mas que viria um que era luz, que era graça, que esse sim, que era maior do que João, que era primeiro do que João, que foi antes do que João, e esse sim é este que vai tirar o pecado do mundo. Seria momento de João se engrandecer, porque na verdade João estava cheio de autoridade falando de Jesus, mas segundo a palavra de Deus, Jesus veio para testemunhar de Jesus. João veio para abrir as veredas para Jesus. Hoje nós estamos vivendo tempos inversos. Parece que as pessoas querem ser Deus e as pessoas estão colocando Jesus para ser pessoas. Parece que Jesus não está fazendo mais, é o homem que está fazendo. Parece que o homem está invertendo os papéis. Mas seja como João, continua testemunhando de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Você é testemunha também desta graça, desse favor imerecível do próprio Senhor. Que Deus abençoe. Eu quero orar com você. Santo Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza. Ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor. João testemunhando de Jesus. Que nós viemos testemunhar desse Jesus. Dê a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós e dê um final de semana abençoado. Nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não vou mais chorar, angústia não tem lá no meu novo lar. Lá no céu irei cantar uma canção pra louvar ao meu Senhor Jesus, que me salvou. Tristezas ficarão, não vou mais chorar. Tristeza não tem lá no meu novo lar. Tristeza não tem lá no meu